Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma noite na praça. E nesse momento convido a todos a fechar os nossos olhinhos para que possamos falar com Deus. Culto ao ar livre 2 de agosto de 2024, Rua Luiz Guimarães, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Querido Papai do Céu, muito obrigado por estares aqui. Abençoa toda a família, em nome de Jesus. Amém. Agora as meninas vão cantar Raridade. Daqui a pouco a gente retorna, pois música gera direitos autorais. 2 de agosto de 2024, culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro de Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Esta é a Rua Luiz Guimarães. Palmas para Jesus. Culto ao ar livre, 2 de agosto de 2024, uma idealização e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Fernando Veras, integrante do Grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Queridos, boa noite. Boa noite. Espero que todos tenham tido uma semana boa, uma semana em paz, uma semana sem muitos problemas, né? E nós estamos aqui mais uma sexta-feira à noite para juntos estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Eu espero que assim como vocês forem abençoados essa semana, Deus dando-nos livramento, né, de tantos males neste mundo, que Ele possa nos conceder neste momento o Espírito Santo na vida de cada um de nós, para que nós possamos entender mais do amor de Deus, né? E a gente vive, queridos, em um mundo muito mal, né? Quando você liga a televisão, em alguns programas de canais, aí alguns noticiários, parece que onde você vira é maldade, é desastre, é mortes, é roubos. E aí hoje nós vamos estudar um pouco de onde é que se originou todas essas coisas, tá? Quem foi que originou o mal? Algumas pessoas acreditam que o mal ele foi originado por Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus originou tanto o mal como o bem. Outras pessoas acreditam que Deus criou todas as coisas e os seres humanos também, e jogou o ser humano aqui neste mundo para viver tudo de acordo com a vontade deles. E hoje nós vamos ver através da Bíblia como foi que se originou o mal. Alguém tem uma Bíblia aí para nós estudarmos, acompanharmos? Está todo mundo de Bíblia aí? Então vamos fechar os nossos olhos e pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos instruir nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui mais uma sexta-feira à noite para aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Te pedimos que Teu Espírito Santo trabalhe e venha fazer morada em cada coração que estamos aqui presente nessa praça, ouvindo a Tua Palavra. Pai querido Senhor, Teu Espírito nós não conseguimos entender nada, por isso derrama-o sobre cada um de nós. Abre nossas mentes, abre os nossos corações para que nós possamos estar receptivos dos Teus ensinamentos nesta noite. Venha nos abençoar, venha nos guardar de todo mal e venha também nos perdoar pelos nossos pecados. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Queridos, para a gente entender a origem do mal, a gente precisa entender algumas coisas antes. Primeiro, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Vamos ver o que diz aqui em Apocalipse.
Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o culto Apocalipse ao ar capítulo livre. 5, versículo 11 diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Deus, ele é um Deus criador. Assim como ele criou esse mundo, ele criou outros vastos mundos por todo o universo, e ele também criou anjos, certo? A Bíblia aqui fala que era quantos anjos? Milhares e milhares, milhões de milhões. Eram muitos anjos que Deus criou, certo? Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua poder infinito, ele criou vários anjos. E aí, queridos, quando a gente lê lá, quando nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, é lá no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 28. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, realizando aqui a rua Luiz Guimarães, o culto ao ar livre nesse dia 2 de agosto de 2024. E esse é o professor Fernando Veras. Nesse dia, repito, 2 de agosto de 2024. Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Ezequiel, capítulo Álvaro 28. N. E este professor Fernando Veras na retórica. Esse dia 2 de agosto de 2024. Observe, senhoras e senhores, o ônibus do Álvaro N. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Ezequiel, Álvaro N. capítulo 28, versículo 14 até o 17 diz assim: E era o querubim é uma categoria de anjos, certo? Querubim. E tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Queridos, olha só, dentre esses anjos que foram criados no céu, que existiam milhares e milhares de anjos, existiam algumas categorias: os anjos, os arcanjos e os querubins. E um desses anjos que tinha como adjetivo a Lúcifer, ele era foi criado um anjo perfeito. Ele foi criado no céu de maneira perfeita, e um anjo perfeito. E a Bíblia não explica, isso é um mistério. Um belo dia ele se exaltou pela sua beleza, ele se exaltou pelo seu conhecimento, e ele queria ser igual a Deus. E através desse anjo que se rebelou contra Deus, as coisas começaram a ficar bastante diferentes no reino de Deus. E aí ele se rebelou contra Deus. Ele queria que as honras fossem para esse anjo querubim, que é Lúcifer. Só que aí ele começou a enganar os outros anjos também, dizendo que Deus era um Deus arbitrário, que quem não fizesse a vontade de Deus ia morrer. E a gente se depara com o que está lá escrito em Apocalipse. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, 2 de agosto de Apocalipse, 2024. Esse é o culto 12. Ao ar livre, e esse professor Fernando Veras, exatamente aqui é a rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Forte abraço aí para o nosso amigo Silvio Viagens em São Paulo. Versículos 7, 8 e 9, que diz assim, ó:
E houve batalha no céu. Miguel é um título dado a Jesus Cristo quando ele está em batalha, certo? Então houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Dragão aqui é Lúcifer, né? Satanás. Repetindo, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Gente, Satanás se rebelou contra Deus no céu. E aí houve uma batalha. Jesus Cristo de um lado e Satanás de outro lado, nessa batalha no céu. E eles tentaram, Jesus Cristo tentou de todas as formas fazer com que Satanás se arrependesse e voltasse ao seu estado natural. Mas ele não quis. É que foi que teve que acontecer. Eles foram expulsos do céu. Tanto ele, Satanás, como todos os outros anjos que aderiram à ideia de Satanás foram lançados aonde? O que o versículo diz? Foram lançados na terra. Infelizmente veio para cá, para a terra. O versículo fala que eles foram precipitados na terra. Então eles foram lançados de lá para cá. Nessa época só existia lá em Gênesis, né, fala que só existia Adão e Eva. Então Satanás ele foi lançado, foi expulso do céu para cá. E lá em Gênesis capítulo 3, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Forte abraço para o canal Pedacinho do Céu Gênesis, Jane, capítulo 2. que está localizado exatamente no estado do Piauí. Um forte abraço aí para a Jane, do canal, repito, Pedacinho do Céu Gênesis, Jane, capítulo 2, todos os seus seguidores. 15 e 16. Quando Satanás foi expulso do céu, ele veio aqui para a terra e Deus começou a advertir Adão e Eva para que eles não fossem enganados por Satanás. Diz assim, ó, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente irá morrer se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? E Satanás veio para cá, e qual um dos principais objetivos de Satanás? É enganar-nos em relação àquilo que Deus pede que nós façamos. Ele quer nos enganar, e ele faz isso até hoje, né? Ele quer nos enganar. Deus disse assim para Adão e para Eva: se vocês comerem do fruto da árvore, vocês irão morrer. Então vocês não comam desse fruto da árvore. Isso era um teste de obediência a Deus, certo? Só que aí veio Satanás, lá no versículo capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Igreja Adventista do Sétimo Gênesis Dia do capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz assim, ó. Culto ao ar livre. A serpente, que era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que Deus comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo, conhecedores do bem e do mal. Olha só, Deus criou todos os anjos lá no céu de maneira perfeita, sem pecado, sem nada. E aí, de uma maneira desconhecida para nós, Satanás ele se rebelou contra Deus. Houve uma batalha no céu, ele foi expulso e veio aqui para a terra, certo? E aí Deus ele colocou como um ponto de obediência para Adão e Eva não comer do fruto da árvore, porque no dia que eles comerem, o que iria acontecer com eles? Iriam morrer. Deus disse assim: ó, vocês podem comer de todas as
frutas que existem de todo o jardim do Éden. Apenas dessa árvore que se encontra no meio do jardim do Éden, vocês não podem comer, certo? E aí Eva estava passeando perto da árvore, que ela não podia nem chegar perto, e ela viu uma serpente. A serpente começou a falar com ela. E disse assim: Deus disse para vocês que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Foi assim que Deus disse? Não. Deus disse que ela poderia comer de todas as árvores, com exceção de um fruto, né? Aí a primeira coisa que Satanás faz, gente, é chamar a nossa atenção. Quando Satanás quer nos atentar, quer nos derrubar, quer nos fazer mal, quer nos enganar, a primeira coisa que ele faz é chamar a nossa atenção. Ele vai fazer é chamar a nossa atenção, assim como foi que ele fez com Eva. Como foi que ele chamou a atenção de Eva? Ele começou a falar e disse para ela que não podia comer de nenhuma árvore. A Eva disse: não, Deus disse que não podereis comer da árvore que está no meio do jardim, que no dia que vocês comerem, se tocar nela e comer, você irá morrer. E Satanás disse o quê? Certamente você não irá morrer. E um dos trabalhos, objetivos principais de Satanás é fazer com que a gente desobedeça a Deus. Deus manda a gente andar por um caminho, Satanás vai lá e manda a gente andar por outro caminho. Só que ele nos engana da maneira mais sutil do mundo. E ele estava trabalhando de uma maneira muito sutil na vida da Eva, chamando a atenção dela, e estava comendo o fruto da árvore, e ela não morria, né? Não estava morrendo. E aí, gente, Eva comeu da árvore, né? Comeu do fruto da árvore, ela pegou esse fruto da árvore, levou até para Adão, e Adão comeu também, e eles dessa forma desobedeceram a Deus. Qual foi o pecado de Adão e de Eva? O pecado de Adão e de Eva foi comer do fruto que Deus disse que não era para comer. O pecado deles foi a desobediência. Deus mandou fazer algo que era não comer do fruto, e eles foram lá e comeram. E isso eles pecaram. No momento que eles pecaram, eles deram o governo deste mundo para Satanás. Então, quem é o governador deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Por isso que nós vemos tanta maldade, porque ele tem tanta guerra, ele tem um prazer enorme em fazer mal a você e fazer mal a mim. Por quê? Porque ele odeia Jesus Cristo, ele odeia a Deus. E Satanás, ele não consegue atingir a Deus, porque ele não é forte o suficiente para lutar contra Deus. Satanás, ele não é páreo para lutar contra Deus. É como se uma criancinha de 2 anos fosse lutar contra um homem forte. Não tinha batalha. O homem ganha, não há batalha em Satanás contra Deus. O que ele faz para atingir a Deus? Ele atinge as pessoas às quais Jesus Cristo ama. E quem são essas pessoas? Nós. Todos nós somos as criaturas mais lindas que Deus tem. Ela nos ama. Da mesma forma que Deus me ama, Deus ama cada um de vocês, né? E Satanás, como ele não consegue atingir a Deus, ele consegue atingir a nós, e isso vai machucar a Deus. Vocês já viram alguém que tem uma raiva de uma pessoa e para atingir a ela faz mal a outra pessoa? Por exemplo, eu tenho um filho. Eu tenho um filho e alguém tem raiva de mim, mas não consegue me atingir. O que ele faz? Ele atinge meu filho para me machucar. Não é assim que acontece às vezes? Né? Às vezes acontece. E a Satanás faz da mesma forma. Ele atinge seus filhos, os filhos de Deus, que somos nós, para atingir a Deus. E que Satanás quer a nossa destruição, e que Jesus quer é a nossa salvação. É tanto que depois da queda de Adão e Eva, da queda moral deles, Deus ele deu uma promessa que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó, Gênesis 3,15. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Jesus Cristo, o que Deus estava dizendo aqui? Que ele estava dizendo que a descendência da mulher que representa, depois que a gente vai estudar isso, representa a igreja, iria sair o libertador. E quem é esse libertador
para todos nós? Jesus Cristo. Apesar do homem ter pecado, Adão e Eva ter pecado, Jesus Cristo nos deu um escape. Deus nos deu escape através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Só que aí, gente, Satanás ainda continua neste mundo e ele continua a nos enganar. Olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorene. Este é o culto ao ar livre realizado aqui na rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Uma iniciativa assim, e realização da mesma. Ou seja, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim dos quais serão conforme as suas obras. Aqui está dizendo que Satanás ele é capaz de fazer milagres, certo? Existem algumas coisas que Satanás não pode fazer. Ele não pode ressuscitar mortos. Satanás ele não pode ressuscitar mortos. Ele pode fazer com que um anjo dele se transforme em uma pessoa que morreu e aparecer para você. Mas ressuscitar mortos, ele não consegue. Satanás ele também não consegue saber o que você pensa. Ele não consegue fazer isso. O que você pensa, ele não consegue. Claro que, às vezes, você não sabe como o seu filho reage diante de uma situação, de tanto conviver com ele. Às vezes, você não sabe por que seu cônjuge, seu esposo ou sua esposa reage diante de uma situação, de tanto conviver com ela, não é? Você não sabe, não está vendo o que ele pensa, mas por tanta convivência, você consegue prever aquilo que ele pensa ou com a maneira que ele reage. Satanás faz da mesma forma, só que ele não consegue entrar na nossa mente. Ele não sabe o que nós estamos pensando em nenhum momento. E outra coisa que Satanás não consegue fazer é perdoar pecados. Gente, o resto Satanás consegue fazer. Ele consegue fazer curas, ele consegue fazer milagres, ele consegue fazer tudo. Tudo com o objetivo de enganar. Certo? Tudo com o objetivo de enganar. E aí, hoje, ele está usando muitos artifícios, muitas maneiras para enganar as pessoas. Né? E nós estamos sendo induzidos, alguns de nós estamos sendo induzidos, enganados por Satanás para podermos pecar e não fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Né? Olha só, lá em Apocalipse capítulo 12, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene, culto ao ar livre, realizado na rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Versículo 17 Esse é o professor Apocalipse 12, Fernando Veras. Versículo 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás ele tem um ódio especial, uma raiva, quer destruir aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Beleza, e têm Pedro, o testemunho seja bem-vindo. de Jesus Cristo. O que quer dizer isso, gente? Toda vez que alguém se levanta para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, Satanás vai lá e vai perturbar essa pessoa. Toda vez que você vai querer fazer a vontade de Deus, Satanás vai lá colocar dificuldades na sua vida para você desistir de fazer a vontade de Deus. Aí ele pode usar vários métodos. Ele pode usar uma doença, pode usar uma situação na sua casa, uma situação no seu trabalho, uma situação na sua vizinhança. Ele vai fazer de tudo para que nós não nos voltemos para Deus. Principalmente quando nós estamos dispostos a aprender mais sobre Jesus Cristo. Porque o que Jesus Cristo quer é salvar você e a mim, certo? A Bíblia fala que ele vai vir a essa terra, destruir o mal para sempre, incluindo Satanás, e vai nos levar para morarmos com ele na Cidade Santa, e depois nós voltaremos para cá para um mundo restaurado. Mas o que Satanás quer é destruir cada um de nós. O que ele quer é que cada um de nós sejamos destruídos quando Cristo vier, e esse não é o plano de Deus. Mas quem é que vai decidir se eu e você vamos ser destruídos ou não? É Satanás? É Deus? Não. É cada um de nós através das nossas escolhas.
Se nós escolhemos deliberadamente fazer a vontade de Deus, nós vamos conhecer a Jesus Cristo e passar a amá-lo e assim sermos salvos através de Cristo Jesus. E o último texto dessa noite, vamos ler lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil. Culto ao ar livre, nesse dia 2 de agosto de 2024, e este é o professor Fernando Veras. Culto ao ar livre é uma realização, uma iniciativa e, por consequente, uma realização da Igreja Adventista do bairro de Alvoreno. Versículo. Hoje, 2 de agosto de 2024, estamos vislumbrando aqui o professor Fernando Veras, exatamente aqui, fazendo a retórica, a pregação da palavra de Cristo, aqui a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Brasil. Ele que é integrante do grupo Caleb, pertencente da igreja, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoreno. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hortos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Como é que nós podemos resistir a Satanás e suas ciladas? Através do estudo da palavra de Deus, que é a Bíblia, e através da oração. Todos nós temos o privilégio e a oportunidade de chegarmos até a Deus, através do estudo da palavra de Deus e da oração. Satanás, ele é o culpado de todo o mal que nós vemos nesse mundo, de toda catástrofe, de toda morte, de todo acidente, de tudo que é ruim. Satanás é culpado. Ele é o originador do mal. E qual é o objetivo dele? Destruir a mim e a você. Só que nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, que o objetivo dele é salvar a cada um de nós. E o meu desejo, queridos, é que nós possamos decidir sermos salvos por Cristo Jesus. A nossa vida, ela poderia ser melhor, nós poderíamos passar por problemas e reagirmos de maneira diferente se nós colocássemos toda a nossa confiança em Deus, porque em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. E um dia, em breve, pelas profecias da Bíblia, Jesus Cristo estará voltando a essa terra e dará fim a toda a maldade que nós conhecemos. Nós iremos viver eternamente num mundo onde há paz, a segurança e principalmente a presença de Deus nas nossas vidas. Mas enquanto esse tempo não chega, a nossa única maneira de nos mantermos livres das artimanhas de Satanás é nos colocarmos constantemente na presença de Deus. Todos os dias indo à presença dele, através da Bíblia e da oração. E nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações de maneira poderosa, para que nós a cada dia sejamos transformados por eles e sermos novas pessoas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Vamos orar. Querido bondoso Deus, hoje nós aprendemos que a origem do mal, ela não vem de ti, ela vem de Satanás, um anjo que foi criado dentro dos céus e por um motivo que a tua palavra não explica, que o Senhor não nos revelou. Satanás, o Lúcifer se rebelou contra o Senhor, se tornando Satanás um enganador deste mundo. Assim como ele enganou a Eva, dizendo que poderia comer do fruto da árvore, que não iria morrer, e ela
caiu em pecado, ele está colocando vários enganos hoje em dia em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude, abra nossos olhos e entendimentos para que nós não venhamos cair nas artimanhas e ciladas de Satanás. Que o Senhor Deus possa nos fortificar, possa nos mantermos firmes sempre ao teu lado e dar-nos discernimento, dar sabedoria em saber escolher as melhores opções direcionadas por ti. Nos abençoe, Pai querido, se porventura tenhamos pecado, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a crescermos no conhecimento da tua palavra e assim fazermos a tua vontade, porque assim o Senhor se agrada com isso. E nós sabemos, Pai querido, fazemos a tua vontade, que o Senhor sempre pede o que é melhor para cada um de nós, que nós possamos entender isso e procurar sempre estar diante de ti, fazendo a tua vontade. Nos abençoa, mais uma vez te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, nos dê uma boa noite à tua companhia, e no restante, no final de semana, protegido por ti. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, e próxima sexta-feira estaremos aqui novamente para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. E agora todos estamos convidados para participarmos do momento de confraternização através de uma sopa, né, Afonso? Que Deus nos abençoe e abençoe a todos nós. Portanto, concluído aí o culto ao ar livre desse dia 2 de agosto de 2024, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoruene. Agora vamos à sopa. Valeu, Jesus!